Capítulo 1, versículo 12. Só o versículo 12, irmãos. Diz assim o apóstolo Paulo: porque a nossa glória é estar o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Amém, queridos? Meus irmãos, não vou pregar propriamente dito em 2 Coríntios, capítulo 1. Esse contexto aqui é um contexto muito abrangente, mas eu peguei só o versículo 12 e vou pegar aqui só essa palavra paulina aqui, que é a consciência. Hoje irei pregar sobre a consciência do crente. O que é a consciência? O poder da consciência. O que a consciência faz? O que ela não faz? Então, nós entendemos que não é um tema, que é pregado, que é tão anunciado, esses temas assim, mas ela permeia toda a Escritura, e principalmente no Novo Testamento é que ela é mais falada de forma mais clara, Um exemplo, quando Salomão diz, guarda o teu coração, porque delas procede a saída da vida. O coração ali, a gente sabe que ele não está falando do coração que bate do lado esquerdo, aquele que bombeia sangue, não. Salomão está falando de mente, entendimento, ciência, É da nossa mente que sai todas as coisas. Então, já no Novo Testamento, eles são mais específicos, como Paulo fala aqui, consciência, Consciência aos Coríntios. Como Paulo diz aqui, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que Paulo ele tem andado em simplicidade, em sinceridade, diante dos coríntios, diante de Deus. E nós vamos pegar aqui essa palavra consciência. Porque o que é a consciência? Consciência é um dom de Deus, irmãos. A consciência, ela é um mecanismo de defesa. É um mecanismo da alma. É como um botão que ela dá um alerta do que é certo e do que é errado, como nós vamos ver mais lá na frente. A exemplo de como a consciência ela é tão importante é John Bunyan. John Bunyan foi um grande pregador, se rendeu a Cristo, Cristo o salvou, libertou. John Bunyan ele morreu no dia 31 de agosto do ano de 1688. Ele morreu aos 59 anos de idade em Londres. John Bunyan ele foi preso justamente por causa disso, porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo, pregando a palavra nas ruas, nas praças, como um arauto de Deus anunciando o Evangelho puro e genuíno. Ele foi preso por causa disso, e provavelmente John Bunyan ele ficou vários anos preso, de 10 a 12 anos preso. John Bunyan ele tinha uma família, ele tinha esposa, ele tinha filhos, e ele tinha uma filha cega de 10 anos de idade. Isso era o que mais corroía o coração de John Bunyan, porque de anos em anos ele era convidado para se apresentar perante as autoridades, e o convite das autoridades era essa: John Bunyan, se você parar de pregar esse evangelho que você anuncia, a gente te solta. Ou seja, prega o evangelho light, Prega esse evangelho aí sem cruz, prega esse evangelho sem sinceridade, sem simplicidade, sem santificação. Pare de pregar esse evangelho que você prega e você estará livre. Aquilo vinha como um caminhão descarrilhado em cima de John Bunyan, porque ele pensava na sua família. Ele queria estar com a sua família, ele queria estar com a sua filhinha cega, que estava sofrendo tanto
sem a presença dele por perto. Mas esse foi o testemunho de John Bunyan. Eu não posso ir contra a minha consciência. Não posso pregar o evangelho light, o falso evangelho. A minha consciência, ela não permite. Mas não era fácil. John Bunyan, ele, quando chegava na sua cela, ele chegava a dizer e a escrever. A dor era tão grande de estar longe da sua família, que ele dizia que era como se as minhas carnes se deslocassem dos meus ossos. Não era fácil para John Bunyan estar preso, longe da sua família. Era dor. Ele dizia, ainda que a minha consciência, ela seja como um matadouro, como um abatedor, dia e noite, não irei contra ela. E assim foi, queridos. Por aqui nós vamos já observar a importância da consciência, da mente. E o apóstolo Paulo, no versículo aqui lido, Paulo fala da consciência em várias passagens. O apóstolo Paulo, ele fala desse poder da consciência. Nós vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 2. Romanos capítulo 2, os versículos 15 e o versículo 16. Diz o apóstolo Paulo: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Nós vamos observar que Deus, uma consciência não é só para crente não. Tem pessoas descrentes que tem que ter a consciência, porque eles serão julgados por causa disso. Que, como eu disse, a consciência, ela é um dom de Deus. Ela é um mecanismo da alma que, como Paulo diz aqui, ela diz a mim, ela diz a você, ela diz ao ser humano o que é certo e o que é errado. A consciência, ela nos julga como certo, e a consciência também nos julga como errado. Não tem tem pessoas que dizem assim, né, quando passa por algum problema ou vem alguma acusação contra ele diz assim, a minha consciência está tranquila. É isso. Por que é que ele diz que a consciência dele está tranquila? Porque a consciência dele disse que ele não fez nada. Então a consciência dele está tranquila. A nossa consciência é um dom de Deus. Temos que preservá-la, como o apóstolo Paulo, ele ensina aqui. No mesmo capítulo, Romanos, no mesmo livro, Romanos capítulo 13, que é o texto espinhoso, muito mal interpretado, né? Onde Paulo fala da submissão às autoridades, né? Paulo fala da submissão às autoridades, né? Que é um texto muito mal interpretado, porque Paulo não fala de uma obediência cega aqui de forma nenhuma. É só um cego que vê aqui uma obediência cega, né? Porque Paulo, ele é bem taxativo, em Romanos capítulo 13, do verso do 1 ao 7, que nós devemos nos sujeitar às autoridades, aquelas que são ministros de Deus. Ministro aqui não é no sentido só de ordenação. Ministro abrange todas as áreas, porque ministro aqui é diácono, ou diaconia, é simplesmente aquele que é servo. Jesus é chamado de diácono. Jesus foi ordenado aonde? Jesus é chamado de ministro. Ele foi ordenado aonde como ministro? Jesus é chamado de ministro no sentido de servo.
Ele se fez servo, como disse Paulo em Filipenses. Então, o ministro que Paulo fala aqui é toda autoridade em todas as áreas. Se ela é ministro de Deus, ela tem que ser obedecida. Mas no momento que ela deixa de ser ministra de Deus, nós não devemos mais obediência. Então Paulo tem aqui em mente ao verdadeiro ministro, a uma verdadeira autoridade constituída para Deus, para reger algo, seja na política, seja na igreja, ou em qualquer área. Tem que ser honrado, não é? Nós vemos claramente isso aí, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles desobedeceram a ordem de Nabucodonosor, né? Ao se curvar para aquela estátua, eles não se curvaram, mas a ordem foi dada pelo monarca. Mas Paulo não ensina aqui que tem que obedecer, mas aquela ordem não. Ainda que Nabucodonosor, ele foi levantado por Deus, ele estava dando uma ordem contrária à vontade de Deus. Ali ele estava deixando de ser ministro de Deus. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram. Daniel capítulo 3, quando vem aquela ordem que eles tinham que parar de orar, Daniel desobedece também aquela ordem, porque aquela ordem confrontava a vida de oração piedosa que Daniel tinha. Então nós vamos ver em várias passagens homens de Deus desobedecendo a uma ordem superior, porque elas confrontavam a ordem dos reis. Então Romanos 13, Paulo não fala de uma obediência cega, de forma nenhuma. No versículo 5, que é o versículo chave desse capítulo 13, né, Paulo vai dizer: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. As autoridades estão aqui, todo mundo sabe, todo mundo vê. São juízes, policiais, delegados, todos eles são autoridades para punir o mal e elogiar o bem. Ainda que nos dias de hoje está ao contrário. O que nós vemos, principalmente no Brasil, é o mal sendo honrado e aquele que faz o certo sendo subjugado. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o dever do ministro é punir o mal e elogiar o bem, como Paulo diz: faz o bem e terás louvor dela. Mas se tu fazes o mal, não é à toa que temes a espada, pois ela é ministro de Deus para isso. Então, eu tenho que honrar uma verdadeira autoridade levantada por Deus. Se eu não quiser honrar ele, por medo, se eu não quiser honrar ele, só por medo de ser julgado, de ser condenado, aí Paulo diz: vá pela sua consciência. Por que pela consciência? Porque a minha consciência vai dizer quem é o verdadeiro ministro e quem não é verdadeiro ministro. A consciência diz, a minha consciência diz quem é um verdadeiro servo de Deus e quem não é. Quem é um verdadeiro ministro do Evangelho e quem não é. Quem é um verdadeiro juiz que exerce bem a sua função e quem não é. Aí sim, disse Paulo, a quem tributo, tributa. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Então não é obediência cega. Não é uma obediência subserviente, de forma nenhuma. Nós vamos ver em outras passagens os próprios apóstolos desobedecendo ao sinédrio, uma autoridade constituída, porque pediram para que não pregasse no nome de Jesus. O apóstolo Pedro, ele coloca uma espada afiada na garganta do sinédrio.
E Pedro não é mais aquele pescador rude. Pedro agora cheio do Espírito Santo, coloca a espada na garganta do Sinédrio e diz: julgue entre vocês mesmo, é lícito desobedecer a Deus para obedecer a homens? Se eles dissessem é lícito, seria blasfêmia. Ficaram tudo piano, engoliram seco. Toma essa. Entendeu, queridos? E os apóstolos saíram dali e já foram pregar a Jesus ressuscitado dos mortos. Porque aquela ordem não valia de nada. Era contra a ordem do Senhor de pregar o Evangelho. Então, a nossa consciência, ela vai dizer o que é certo e o que é errado. Queridos, atente para isso aqui. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala de consciência, com a consciência, né? Principalmente de irmãos convertidos, novos convertidos, né? Que eles aprendem que certas coisas é pecado, né? Certas coisas não é pecado, porque há um grande perigo quando o homem diz que alguma coisa é pecado. E quando o homem diz que alguma coisa não é pecado, o certo é deixar a Bíblia dizer o que é pecado. E deixar a Bíblia dizer o que não é pecado, né? Mas hoje nós vemos o contrário. Nós vemos a Bíblia fechada em muitos lugares e os homens ditando regras. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Nós vamos ver aqui, mais lá na frente. Então tem um segredo, queridos, para a nossa consciência. Quando eu estou falando aqui de consciência, eu não estou dizendo que a consciência ela tem a última palavra. Não, eu não estou dizendo que ela dá o último veredito. A nossa consciência ela é caída, mas a nossa consciência ela é guiada, orientada pela graça de Deus por meio do Espírito Santo. A nossa consciência não dá a última palavra. A última palavra quem dá é Deus. É o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que dá graça, para que a gente possa manter a nossa consciência pura e para que ela possa estar apta para dizer o que pode e o que não pode na nossa caminhada cristã. Não podemos deixar a consciência chegar no extremo, como Paulo diz aqui. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4. Aqui é o grande perigo. O apóstolo Paulo aqui, ele fecha, ele amarra isso aqui. Quando ele fala aqui acerca da consciência, em 1 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 2, o apóstolo ele fala algo aqui muito, muito sério, revelador acerca da nossa consciência. Observe. Quando Paulo ele fala da apostasia nos últimos dias, né, por muitos homens, não que no tempo de Paulo não havia, né, já apóstatas, falsos pregadores. A gente vai ver isso aqui permeado no Novo Testamento, Paulo confrontando praticamente em todas as suas epístolas. Paulo bate de frente com os falsos mestres. O que Paulo está falando aqui é de uma apostasia ainda maior que viria nos últimos dias. Paulo diz no versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Guarde isso, queridos. Paulo fala de homens que têm mente cauterizada. Agora, esses homens que têm a mente cauterizada, o que causou a cauterização da sua mente e o que é uma mente cauterizada? Queridos, quando se marca um boi, né, antigamente fazia isso, né? Era costume fazer isso e até fazia com escravos fujão. Quando o escravo era fujão, quando ele era preso, costumava marcar ele. E aquela parte que era marcada com ferro a fogo, aquela parte ficava cauterizada. Ela perdia a sensibilidade.
Não tinha mais sensibilidade, meu irmão. Se a marca fosse no braço, a área ficava insensível. Você podia tocar, você podia furar, não se sentia mais. Atente, meu irmão, para a seriedade do que Paulo está falando aqui de mente cauterizada. Não importa aonde fosse a marca, aonde batesse, ficava cauterizado. Não tinha mais sensibilidade. Só que essa cauterização, ela não é externa. Paulo usa aqui esse termo cauterização porque era costume no primeiro século isso, fazer com os animais e fazer com os cravos, marcá-los. Paulo diz que a cauterização, a marca, a ferro e fogo, era na consciência. E ao ter ter a mente cauterizada, queridos, ela perdia aquele dom de Deus de discernir o que é certo e o que é errado. Pois se a consciência perdeu a sensibilidade, para você tanto faz como tanto fez. Você vive como um animal, pois a sua consciência não coloca mais freio. Ela não tem mais sensibilidade para te dizer o que é certo e o que é errado. Mas vamos respirar. Aqui Paulo está falando de homens ímpios. Crente não chega nesse patamar aqui, mas não chega nunca. Porque aqui não tem mais jeito, queridos. Observe o versículo 1. Paulo vem com letras garrafais. Ora, o Espírito Santo. Manda Paulo dizer isso aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. A igreja não anda por esse caminho. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento ao limite. Vê onde os caras iam chegar? E exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então esses homens iam chegar nesse ponto, proibir até o casamento, proibindo exigindo a abstinência de alimentos. Mente cauterizada. Eles não sentem mais o que é certo e o que é errado. E por que cauterizou a mente deles? Por tanto violar a lei de Deus. A lei de Deus é tanto violada, é tanto quebrada, que chega a um ponto de cauterizar ela. Olha o perigo. É por isso que os homens como John Bunyan, como John Wycliffe e muitos outros, eles oravam e eles pediam a Deus constantemente, conserva a minha consciência. Não é isso que Davi diz? Quando Davi diz, guarda a tua palavra no meu coração, eu repito, coração aqui não é esse órgão, coração aqui é a consciência. É a mente de Davi. Davi está dizendo, guarda a tua palavra na minha mente, para que eu não peque contra ti, porque é uma consciência pura. Mente pura, consciência pura. É como no Salmo 51 ele ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu repito, coração puro ali é mente pura, é consciência purificada. É como se Davi estivesse dizendo, cria em mim, ó Deus, uma consciência pura, para que eu não venha mais matar homens, como matei Urias, para que eu não venha mais adulterar, como adulterei com Betseba. Cria em mim uma consciência pura, limpa, para que eu venha dar bom testemunho, Senhor. Mas o apóstolo Paulo não fala mais de coração, o apóstolo Paulo já vai direto no cerne, consciência. Em 2 Timóteo, já avançando mais um pouco,
Paulo também fala de homens que, esses aqui já têm a mente cauterizada. E eu repito, queridos, todos esse texto aqui que eu citei, Paulo não está falando da igreja, pois não tem condições de um crente fiel em Cristo cauterizar a mente, de forma nenhuma. De forma nenhuma, não é? Em 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo fala daquele tipo de homens, né, que chega até a assustar. Chega até a assustar, meu irmão. É para quem lê as escrituras, para quem gosta de se debruçar um pouquinho assim, só, feito eu, só um pouquinho, por misericórdia ainda. Quando Paulo fala aqui em 2 Timóteo, daqueles tipos de homens, né, que eles seriam traidores, desobedientes aos pais, blasfemadores, traidores, antinatural, implacáveis, né, tendo forma de piedade, mas negando a sua eficácia. Parece que Paulo está falando mais de animais do que de seres humanos aqui. Mas isso são homens. São homens que não temem a Deus, não têm o temor de Deus. São homens que Paulo vai desvendar mais lá na frente. São homens de mentes corrompidas. É por isso que eles fazem isso. Permita-me ler 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante. Diz Paulo: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Será que esses homens estão por aí nos nossos dias? Nós vemos eles, queridos, e infelizmente nós vemos eles em denominações, pregando por aí, estão por aí pregando. Paulo não está falando aqui de ímpio no sentido que não professam a Deus, não. Paulo não ia perder tempo para falar isso aqui acerca de uma pessoa que não se diz crente. Não, são pessoas que se dizem crentes, porque Paulo diz, tendo forma de piedade. Ele tem a forma de piedade, meu irmão, se veste piedoso, fala com piedade, a reunião é piedosa, mas na prática, diz Paulo, ele nega o seu poder e a sua eficácia. Foge também destes. São homens, meu irmão, cruéis, perversos. Eles estão por aí, meu irmão, infelizmente, na internet, pregando, divulgando, escrevendo livros. Só tem a forma de piedade, mas nega a sua eficácia. O versículo 8 vem o veredito. Olha o veredito. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente. Veja, olha aqui, ó. Olha por que eles são tudo isso. Paulo diz no verso 8 o porquê que eles são. O verso de 1 a 7, Paulo diz no verso 8 o porquê que eles são tudo isso, irmãos. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida e reprovados na fé. Eles são reprovados na fé, ou seja, um dia ainda caminharam na fé.
disseram que tinha fé, mas foram desqualificados nela. Foram reprovados, desqualificados. E Paulo não alivia na régua. Paulo assemelha esses homens como a Janes e Jambres. Quem são essas duas figuras que Paulo cita? Porque Paulo sobe a régua sem dó e sem piedade, meu irmão, comparando esses homens com Janes e Jambres, que a gente não encontra em lugar nenhum esses nomes, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nem em livros apócrifos, nada. Esses nomes só se encontram na tradição judaica. E a tradição do Talmud dava esse nome aos magos de Faraó, Janes e Jambres. É por isso que Paulo diz que eles são como Janes e Jambres. Paulo está se referindo aos magos do Egito que resistiram a Moisés e Arão, quando Deus os envia ao Faraó para libertar o seu povo, Israel, do cativeiro egípcio, e para que eles fossem ao deserto para adorar a Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 11. Eles resistem, meu irmão. Não adianta chegar para eles, eles vão resistir. Não adianta, eles vão resistir, eles vão ser como uma muralha. Eles resistem à verdade, não é a qualquer coisa que eles resistem. Diz Paulo, eles resistem à verdade. Assim como os magos de Faraó resistiram a Moisés e Arão. Abra lá em Êxodo. Vamos entrar na mente de Paulo. Paulo não está aqui para a gente perguntar, mas está aqui, né? O que Paulo quis dizer com isso, mas graças a Deus ficou aqui à luz. Êxodo capítulo 7, por gentileza, queridos. É o contexto todinho de Êxodo capítulo 7, quando Deus envia pela primeira vez Moisés e Arão ao Faraó. Em Êxodo capítulo 7, do verso 1 em diante, e Faraó pede um milagre, um ímpio daquele, pedindo um milagre, pedindo uma prova, né? Porque se é Deus mesmo, faz milagre e prodígio, né? Por isso que é Deus, né? E Moisés, com muita simplicidade, faz o que aprendeu com Deus. Manda Arão jogar o seu bordão. E diz a Bíblia, em Êxodo 7:11, que o bordão que Arão joga se transforma em serpente, não é? Mas veja, eles vão resistir a Moisés, em vez deles se curvarem e reconhecer. Mas veja o que aqui diz o capítulo 7, do verso 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram o mesmo que as suas ciências ocultas. Olha, ciências ocultas já está dizendo tudo. O milagre que Moisés fez foi notório, na frente de todo mundo, jogou o bordão, não teve mistério nenhum, não teve ocultismo nenhum. Mas os magos de Faraó, com suas macumbarias, com as suas feitiçarias, com as suas artimanhas, fizeram o mesmo, transformando o bordão em serpente. Mas diz a Bíblia que, como Paulo vai dizer lá em Timóteo, que eles não resistirão, eles não irão avante. Eles não irão avante. Diz a Bíblia que o bordão, ou a vara de Arão, ou a serpente de Arão, engoliu a deles. Engoliu. Mostrando que o poder que Moisés demonstrou era verdadeiro. Eles não resistiram, os magos do Egito. Enfrentaram Moisés, mas não resistiram, foram engolidos. E aí Paulo desce a sentença, em 2 Timóteo, no capítulo 4. Aí Paulo desce a sentença, que assim como Janes e Jambres resistiram à verdade, eles resistirão, mas eles não irão adiante, porque a sua insensatez será notória. Não adianta, meus irmãos. Não adianta.
Veja o versículo 9. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu a insensatez de Janes e Jambres. Assim como a insensatez de Janes e Jambres ficou notório diante de todos ali, ao a serpente de Arão devorar a deles, esses homens também, eles não irão adiante. A sua insensatez será notório a todos, e nós vemos eles por aí. Eles não são obrigados a cair e para a vala. Não precisa não, irmãos. Para a gente saber quem é um falso ministro, um falso pastor de igreja, ele não precisa estar no álcool, nas drogas, ele não precisa não, meu irmão. Ele pode estar muito bem de terno e gravata, com a sua igrejinha grande, bonita. Ele pode estar muito bem em cima do púlpito, mas a gente sabe que ele não é. A gente sabe que ele não é um ministro. Eu nem preciso perder tempo para citar nomes, porque eu ia ficar até o ano que vem citando aqui nomes. Eles estão por aí, a insensatez deles não irão longe. Já está escancarada, meu irmão, já está escancarada. Só não sabe quem não quer, ou não sabe quem não é ainda uma verdadeira igreja, porque quem é verdadeira igreja já sabe. Pois se tem uma palavra que Cristo disse, que penetrou no meu coração, e não tem como sair mais de jeito nenhum, pense numa palavra, foi quando ele instruiu os seus discípulos acerca do Espírito Santo. Jesus disse: ele, quando vier, vos guiará em toda a verdade. Meu irmão, é toda a verdade. Então não venha me dizer que um crente cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, vai aprontar por aí, irmão. Vai como aprontar? Me diga. Não. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é guiado em toda a verdade, como Cristo ensinou. Ele vos guiará em toda a verdade. Vocês não vão desviar 1 centímetro, porque é Ele quem vai guiar vocês. É o Espírito Santo quem guia. E é assim desde o primeiro século e tem sido até hoje. É o Espírito Santo quem guia a igreja em toda a verdade. Esses homens não irão adiante. E aqui eu deixo a primeira exortação. Não precisa responder. Como é que está a tua consciência? Ela te diz o que é certo ainda e o que é errado, ou ela não diz mais? Se ela te diz o que é certo, glorifique a Deus. Se ela te diz o que é errado, glorifique a Deus, pois a tua consciência está conservada. Continue assim, conservando ela, lendo as Escrituras, orando, buscando a Deus, purificando o seu coração, a sua consciência. E Paulo, ele continua exortando, e agora Paulo vai exortar o seu filho na fé. Ele vai exortar o grande jovem Timóteo. Paulo vai dar mais exemplos práticos, porque Paulo deu exemplo aqui de homens que seriam no futuro, né? Ainda que seriam no futuro, não que não havia no tempo de Paulo, já havia sim, mas Paulo fala de uma proliferação maior e mais ferrenha mesmo, ainda. Os mestres de antigamente, queridos, não me entendam errado o que eu vou dizer, os mestres falsos de antigamente, comparados com os de hoje, eles são um anjo. Oxe! Eles são um anjo comparado para os de hoje. Pode acreditar. Mas como toda heresia, por mais minuciosa que seja, ela é perniciosa, é como veneno numa água, tem que ser exonerada. Tem que ser excomungada, excluída.
Não se pode abrir 1 centímetro de espaço para qualquer tipo que seja de heresia, pois, como diziam os reformados antigos, heresia é como veneno. Não importa se você bota uma colher cheia ou meia colher, é veneno, vai te matar, mais cedo ou mais tarde. Não adianta, é veneno, meu irmão. Não adianta se é uma gota ou se é um frasco inteiro, é veneno. Assim é a heresia. Não importa se ela é violenta ou se ela é mais ou menos, não importa. É heresia, é antibíblica, é veneno. Tem que se extirpar pelo antídoto da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, como ele manteve a sua consciência pura, como ele disse aqui aos Coríntios, né, no texto que a gente leu, Paulo, com a consciência dele pura, com a consciência dele limpa, ele agora vai exortar a Timóteo a que se mantenha assim também. 1 Timóteo, vamos ler aqui, queridos. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1, o versículo 18. Esse é o contexto de Paulo, né? Paulo foi o que mais bateu de frente com forte ensinamento. Também quem pudera, né? Ele escreveu 9 cartas doutrinárias. Ele tinha que bater, né, fortemente contra os falsos ensinos. Então, esse é o contexto. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 em diante, é combatendo os falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E o versículo 18 diz Paulo: esta é a admoestação que eu faço a meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. A consciência aqui de novo, fé e consciência são inseparáveis, né? Fé e consciência, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha o verbo que Paulo usa: naufragar. Olha, naufragou. Olha, até hoje, meu irmão. Olha, eu não sou especialista não. Eu não sou da marinha, nunca tive vontade de ser. Nunca tive vontade de ir para o alto mar. Nunca tive vontade de trabalhar em navio. Nunca tive vontade nenhuma disso. Mas até hoje, eu nunca ouvi falar de um naufrágio, de um navio que desceu e que ele subiu depois por ele mesmo. Naufragou, não sobe mais. É o que Paulo diz a Timóteo. Paulo exorta. Exortação séria. Paulo já está na sua primeira epístola aqui e já fechando a cortina do seu ministério já, porque depois dessa carta aqui, alguns estudiosos dizem que ele só viveu provavelmente mais 3 anos. Então Paulo já era um homem de idade, já balizado e caliçado, já estava com toda a experiência. E Paulo dá uma exortação severa a Timóteo: eles naufragaram, não tem volta para eles. Mas naufragou, não sobe. Essa é a linguagem que Paulo usa. E Paulo vai citar nome, viu? Versículo 20, Paulo diz: entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Olha eles aqui, ó. Apareceu 2 hereges, Emineu e Alexandre o Latueiro, aperreando a igreja de Éfeso, né?
Esses dois homens, eles estavam na igreja de Éfeso, aperreando com falsas doutrinas, com falso ensinamento a igreja de Éfeso. É por isso que por isso que Timóteo ele é enviado à igreja de Éfeso, meu irmão. Então Timóteo ele precisava de muita calma, como Paulo vai orientar ele nas duas cartas. Paulo vai orientar ele muito bem. Timóteo ele já está preparado. Timóteo não é mais um neófito que eu digo. Ele não é mais aquele novatinho lá de Atos, do comecinho. Ele não é mais aquele novatinho do comecinho que Paulo pegou, tirou ele dos braços de sua avó Lóide, de sua mãe Eunice. Não achou Timóteo na rua, não. Ele tirou Timóteo dos braços de duas servas de Deus. Ele não é mais aquele novinho, não. Timóteo continua tímido, é verdade. É ainda jovem, é verdade. Mas Paulo já sabe que ele tem um ministério de evangelista sobre ele. Paulo já tem convicção do chamado de Timóteo. Não é nepotismo, não. É chamado. Paulo sabe disso. Tanto é que é o único homem na Bíblia, no Novo Testamento, é o único homem que Paulo botou a mão. Foi Timóteo. Foi Timóteo, meu irmão. É o único homem que a gente encontra Paulo orientando, levantando, enviando, chamando meu filho na fé. Meu filho na fé, Paulo ganhou esse jovem. É ele. E Paulo exorta, em outras passagens nessa mesma carta, Paulo exorta pedindo para ele despertar o dom que há nele, que foi recebido pelo Espírito Santo pela imposição das mãos dos presbíteros. Desperta esse dom, Timóteo, esse dom de evangelista. Timóteo precisava se despertar, porque Paulo estava enviando a Éfeso. Quem que estava lá? Emineu e Alexandre. É brincadeira não. É por isso que Paulo exorta com tanta seriedade, lembrando a ele, no versículo 18, já lembrando a ele as profecias que havia anteriormente feitas a respeito dele, já orientando a Timóteo. E Paulo ainda com esperança, né? E Paulo ainda com esperança, Paulo diz no versículo 20 que entregou Emineu e Alexandre a Satanás, né? A pessoa, irmão, algum ministro pregando, algum pregador pregando hoje, e dizer, eu entrego fulano a Satanás, porque Emineu e Fileto, Emineu e Alexandre, o latoeiro, eles estavam dentro da igreja, estavam na igreja de Éfeso, perturbando. Então imagine Paulo, um pregador chegar e dizer, eu entrego fulano a Satanás, né? Vão entender o cara todo errado, né? Paulo ainda está tendo misericórdia. Sabia, irmão? Que Paulo ainda está tendo misericórdia, Paulo está tendo esperança ainda que esses dois homens ainda possam se restaurar. É por isso que Paulo entrega a Satanás. Por quê? Na entrega a Satanás, pode ser que vai para o mundo, sai de... Porque o crente, ele gosta de uma certa proteção, meu irmão. Não adianta negar isso, né? A Bíblia fala de reino de Deus, reino de Cristo. A gente está debaixo de um reino, meu irmão. A gente faz parte de um reino. E de fato a igreja goza de um reino de Deus aqui na terra ainda. Não gozamos pleno, mas a gente goza de um reino aqui na terra de Cristo mesmo. Então a gente ainda tem proteção, a gente tem refrigério, a gente tem graça. Mas quando a gente sai desse reino da luz, esse reino de Cristo, e vai para o reino das trevas, a gente é judiado. A pessoa é judiada lá, é castigada, é álcool, droga, é vício. O diabo ciranda. Então pode ser que nesse inteirinho o caba... Peraí, isso não é vida para mim não. Isso não é vida. Deus tenha misericórdia, me tire desse meio. Então, ao entregar a Satanás, era para que eles fossem judiados, castigados, e assim, quem sabe, eles aprendam e dissessem, voltar, Deus me perdoe, vou voltar. Mas não teve jeito, porque como eu disse, eles naufragaram na fé, porque Deus é Deus, né? Paulo é Paulo, Deus é Deus, né?
Eu sou eu. Não é porque eu sei que para uma pessoa não tem salvação que eu posso bater o martelo, que não tem salvação. Eu não posso bater o martelo, meu irmão. Só quem pode bater é Deus. Só Deus pode salvar e condenar. Só Ele pode fazer isso. Mas na segunda carta de Timóteo, a gente já vai ver Paulo entregando a Alexandre o latoeiro, não a Satanás. Não. Acabou. Paulo vai entregar ele agora a Deus, para que Deus lhe dê a paga. Chegou o dia de receber o salário, Alexandre. Acabou-se. É Deus quem vai dar a paga agora. Agora não é o diabo mais não, vai se mandar não. Agora é Deus que vai dar a paga a Alexandre o latoeiro, porque na segunda prisão de Paulo, estudiosos, comentaristas acreditam que foi esse Alexandre o latoeiro que delatou Paulo. Disse onde Paulo estava, na casa de Carpo. Foi ele que delatou, né? Então Paulo diz a Timóteo que Alexandre o latoeiro causou a ele muitos males. Tomasse cuidado com ele, mas que Deus lhe daria a paga. Então nós entendemos que não teve jeito de fato, nem para Emineu, nem para Alexandre o latoeiro. Naufragaram na fé. E a orientação a Timóteo é: mantenha a fé e a boa consciência. Não perca ela. Temos que mantê-la. E vem a segunda e última exortação, queridos. Não precisa nos responder, não precisa me responder, né? Como é que está de novo a nossa consciência, queridos? A nossa consciência, ela só não diz o que é certo e o que é errado. A boa consciência bíblica, ela diz o que é errado e a gente corre. Não brinca. E a consciência diz o que é o certo, a gente faz. Não basta só distinguir do que é certo e do que é errado. Tem que se praticar o que é certo e rejeitar totalmente o que é errado. Porque, como eu disse, o ímpio também vai ser julgado pela consciência dele. Ele vai ser julgado pela consciência dele. Porque Deus vai julgar o homem, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 18 ali em diante, né? Vai julgar o homem pela criação. Pela criação, e a criação está aí, anunciando, como diz Paulo, a criação anuncia que há um Deus. De fato, meu irmão, a criação diz que há um Deus. Isso não é acaso, não adianta. Ainda que o próprio filósofo Aristóteles, ainda que ele não afirmasse, que ele não podia afirmar, né? Infelizmente, ainda que ele tivesse aquela mente brilhante dele, mas ele olhava para a criação e ele dizia: isso não veio do acaso, isso não veio do nada, não. Isso tem uma obra por trás disso. Aristóteles só não sabia quem era. Aristóteles nunca disse que a criação que ele contemplava na época dele era fruto do acaso, conversa. Ele dizia: tem alguém por trás disso, eu só não sei quem é. Tem uma sabedoria por trás dessa criação. Tem alguém, tem algo, dizia Aristóteles. Aristóteles só não sabia que era o Deus bendito, o Criador dos céus e da terra. Então veja que o ímpio, ele vai ser julgado pela sua consciência. Ele pode até ter a consciência de que há um Deus, meu irmão. Não, eu creio que há um Deus que criou realmente isso aqui, porque não tem como, né, meu irmão? O mar, toda essa natureza, não tem como. Isso aí vindo do acaso, não tem como, né? Não tem como. Até um ateu, né, que ele é nordestino, Ariano Suassuna, não sei se fala a memória. Ariano Suassuna, né, que é um senhor muito inteligente. Ele era ateu, né? Ele zombou de Adão e Eva, né? Ele zombou de Adão e Eva por um lado, mas ele também zombou
da evolução, né, do Big Bang, de que o homem veio do macaco, ele também zombou. Então veja, ele zombou, não me venha com criação de Adão e Eva. Pronto, não me venha com isso, né? Eu não acredito nisso, eu não acredito em Papai Noel, ele disse. Mas também, veja, eu não acredito em Big Bang, que veio uma explosão e criou tudo isso aqui. Não existe isso, exploda para você ver. Ele dizia, joga uma bomba aqui dentro para você ver, não vai ficar nada aqui. A consciência de Ariano Suassuna, uma mente brilhante daquela, dizia, Adão e Eva não existe, meu irmão, é impossível. Mas também a consciência dele dizia, a teoria do Big Bang também não existe. Então o homem vai ser julgado pela sua consciência, pois Deus não tira a consciência de ninguém, meu irmão. Mas nós crentes que servimos ao Senhor, nós entendemos que somos agraciados, querido. Sim, nós somos agraciados por Deus, né? Que, como eu disse no começo, nós temos a mente caída. Todo homem, ele tem a mente caída, ele não tem um pleno entendimento, ele não tem. Ele precisa de restauração, ele precisa de novo nascimento, ele precisa de santificação, ele precisa de vida nova, ele precisa de tudo isso para poder manter uma boa consciência. Ele só pode manter uma boa consciência se ele conhecer, primeiro se converter. A fé tomar-lhe o coração e ele começar a conhecer as Escrituras, começar a conhecer a Cristo, ser guiado e orientado pelo Espírito Santo, e aí a sua mente caída, que ainda continua caída, mas vai ser caída agora, iluminada pelo Espírito Santo. Não é que ele vai ter uma mente agora restaurada por completo, aqui não, querido, aqui não. Continua caída, mas a graça de Deus pelo Espírito Santo nos mantém a consciência pura, diferente do ímpio, que a mente dele é caída e é caída. Não tem o Espírito Santo para orientá-lo, para guiá-lo, para dar graça. Não tem. Diferente da igreja, irmãos, diferente de nós, que por assim dizer, sem menor raiz de soberba, Deus me guarde disso que sou eu, mas nós estamos um passo à frente, é verdade, nós estamos um passo à frente daqueles que não conhecem a Deus. Nós somos privilegiados, e muitas vezes nós não damos valor. Não podemos se acostumar com Deus ninguém se acostuma. Ninguém se acostuma com o sagrado. Com Deus ninguém se acostuma, irmãos. Ninguém se acostuma com o sagrado. Deus é algo glorioso. Cada dia que a gente caminha com Ele, mais a gente aprende, mais a gente é renovado. E por assim vai, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, cada dia que passa. Quanto mais a gente lê as Escrituras, mais admirado a gente fica, irmãos. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais admirado a gente fica. Eu estava conversando com um grande teólogo, um professor de teologia, um camarada sério, e ele dizendo, meu irmão, até hoje, Jailson, até hoje eu fico abismado com a teologia reformada. Até hoje. Tem coisas que eu leio na teologia reformada que eu fico assustado. Nunca ouvi falar isso aqui. Até hoje. E o camarada já devorou todo tipo de obra que você imaginar. Torrentino, Bavinck. Tudo. O cara já devorou todo tipo de literatura. John Owen. O William Schweizer, que foi um dos líderes da Assembleia do Westminster, ele já devorou tudo e ele disse, eu ainda fico assustado com coisas que eu não conheço. É as Escrituras, com Deus ninguém se acostuma, irmãos. E isso fortifica a nossa mente, fortifica a nossa alma. Quanto mais conhecemos a Deus, mais a gente dá vontade de conhecer. É como ele disse ao profeta, me conheça e prossiga em conhecer. Não pare. Não podemos parar.
E tudo isso quem ganha é a nossa consciência. A nossa consciência vai fortificando, vai se fortificando, vai se fortificando. Em vez de cauterizar, a nossa mente fica viva, ativa, dando um bom testemunho de dia e de noite, enquanto a gente caminha, enquanto a gente estiver acordado, enquanto a gente viver, a nossa consciência dá bom testemunho de mim e de você. Temos que manter essa boa consciência. O poder de Deus é ilimitado. Não foi isso que ele disse a Abraão? Conta as estrelas do céu, Abraão, que assim será a tua posteridade. Você acha que Abraão não contou? Abraão contou as estrelas, irmão. Está pensando que Deus pede algo por pedir? Não vou mandar Abraão contar para brincar com ele. Abraão contou. Um judeu, naquela época, poderia contar até 3.000 estrelas. Só. Ele não contava mais do que isso. Então, quando Deus diz ao patriarca, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão, rapaz, 3.000, minha descendência, 3.000 não dá nem para limpar o quintal. Quanto mais ser uma descendência forte. Mas ele creu. Ele creu. Aí vem Galileu Galilei, né? Um grande cientista de Deus, e inventou o telescópio. E esse telescópio, Galileu Galileu, ele contava 185.000 estrelas. Veja que diferença. Naquele tempo se contava só 3.000. O tempo avançou. Galileu Galilei, um homem extremamente inteligente, crente, conhecido como cientista de Deus, inventa um telescópio que contava 185.000 estrelas. O negócio anda, a NASA inventa um computador chamado Hubble para contar as estrelas. E o computador Hubble começa a contar estrela. Esse ponteiro vai indicar quantas estrelas tem. E o ponteiro está lá, irmão, parado, não move 1 centímetro, meu irmão. Mas o computador está contando, mas o ponteiro não marca. Aí vem os cientistas mais modernos, os estudiosos mais modernos, e diz que existe 200 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. E em cada uma das galáxias, 100 bilhões de estrelas. Dá para contar, irmão? 100 bilhões de galáxias. E em cada galáxia, 100 bilhões de estrelas. E o tempo avança e vem estudiosos mais afoitos ainda e dizer que tem mais estrelas no firmamento do que grãos de areia na praia e nos desertos. Esse é o Deus da nossa consciência. Esse é o Deus que a minha consciência crê. Esse é o Deus que a minha consciência dá testemunho que Ele existe, que Ele é fiel. Esse é o Deus que a minha consciência diz para crer, para confiar, que Ele é fiel, fidedigno. É esse Deus, meu irmão. A nossa consciência dá testemunho desse Deus. E o profeta Isaías já dizia, né? Sem ter noção de nada disso, ele chama as estrelas pelo nome, parece simples, né? 3.000 estrelas. Ele chama as estrelas pelo nome e nenhuma falta. Mas só isso, chama pelo nome 3.000. Hoje a gente entende, irmãos, que são 100 bilhões de galáxias, em cada galáxia 100 bilhões de estrelas. E Deus chama todas elas pelo nome e nenhuma falta. É Deus. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus Pai de Jesus Cristo. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus dos apóstolos, dos profetas fiel, meu irmão. É esse Deus revelado aqui, ó. É esse Deus que é insondável. É esse Deus que quanto mais a gente lê, mais assustado a gente fica. É esse Deus que nos convida a se aproximar dele. Como disse o escritor aos Hebreus,
com ousadia. Não sem temor nem tremor. Ousadia é uma coisa. Ousadia é que o véu já foi rasgado, não tem aquela limitação. O véu foi rasgado, pode entrar com ousadia, que é por isso que tem comentarista que prefere a tradução entrar e com confiança. Pronto, né? Tem tradução que tira o ousadia já para não ser mal interpretado. Aí tem comentarista que coloca entrar e com confiança. Mas ousadia é isso. Não é libertinagem, não é de todo jeito. O entrar com ousadia é entrar com confiança. Aqui o véu foi rasgado. Pode entrar, a entrada é segura. É Cristo. É o nosso Senhor. Entre com confiança. Não titubue. Não precisa tremer. Pode entrar com confiança. O véu se rasgou. Nada mais nos impede, queridos. Não há mais a divisão, não é? Isso foi uma bênção. Como vai ter o nosso estudo aqui para encerrar? Vou encerrar. Como vai ter o estudo aqui da reforma aos 508 anos, né? Talvez eu não esteja aqui. Talvez eu viaje, né? Só Deus sabe, né? Eu fiz plano, mas quem sabe é Deus. Se eu estiver aqui, amém, né? Que eu vou estar aqui para ouvir o reverendo Clécio e aprender mais. Mas se eu não estiver aqui, né? Vou estar acompanhando lá de onde eu estiver. Que bênção foi para um camponês, né? Porque ele precisava sair de sua terra, dependendo do lugar onde ele estava, vários quilômetros para caminhar, de caminhada, para chegar lá perante perante uma autoridade católica romana, prestar as condolências, ofertar, dizimar, fazer as penitências. Os camponeses faziam isso. Dependendo da distância, era quilômetros e mais quilômetros mesmo que eles andavam. Para nada, tempo perdido, mas eles iam, porque eles acreditavam. Imagina que bênção, quando Deus começou a rasgar isso através de Lutero, aí veio a iluminação, aquele camponês não precisava mais caminhar tudo aquilo. Imagina ele lendo o Novo Testamento na sua língua alemã. Imagina ele lendo o escritor dizendo: entre com ousadia, pode entrar, onde você estiver, dobre o seu joelho, ore ao Senhor. Imagina que libertação para aqueles camponeses, queridos, sem precisar andar quilômetros e mais quilômetros para ser enganado, aonde eles estavam, com a Bíblia traduzida na sua língua original, eles liam e entendiam. Que bênção! Que bênção para eles. Mesma coisa, somos nós, a igreja, até hoje. Que bênção entender isso, irmãos. Que Deus possa continuar abençoando todos os irmãos, a igreja do Senhor. Amém, queridos? O nosso reverendo Clécio, queridos. Convido o nosso irmão, reverendo Clécio, né, para nos despedir em paz e em oração.